A paz do Senhor Jesus Cristo, aqui é o professor Roberto dos Santos, professor de Teologia, Filosofia e Ciências da Educação. Eu tenho aqui comigo a declaração de fé das Assembleias de Deus no Brasil. Pela misericórdia de Deus, participei da última sessão da comissão que definiu a declaração de fé nas Assembleias de Deus no Brasil. Depois, nós aprovamos esta declaração no plenário da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil, CGADB. Nesta declaração, nós inserimos alguns credos denominados ecumênicos da Igreja de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o primeiro credo que inserimos foi o credo dos apóstolos, ou também chamado credo apostólico. Eu vou ler para você. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, sofreu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e ressuscitado. E desceu ao Hades, e ressuscitou da morte ao terceiro dia, que subiu ao céu e está sentado à mão direita de Deus, o Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, ou seja, universal, porque a Igreja Católica Apostólica Romana não é a igreja no sentido católico, ou seja, Igreja Católica é a Igreja Universal, porque muita gente pensa que a única Igreja Católica é a Igreja Católica Apostólica Romana. Não, é por isso que o nome é Igreja Católica Apostólica Romana. Por exemplo, a Assembleia de Deus, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus é católica, não é romana, mas é uma igreja protestante pentecostal. Então a catolicidade diz respeito à universalidade, não apenas da fé, mas também da igreja, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Nós não temos aqui tempo para discutir ponto por ponto do credo dos apóstolos, mas vamos apenas ficar com o primeiro ponto. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Nós temos aqui 4 verdades. A verdade da existência de Deus, a verdade de Deus como Pai, a verdade de Deus como onipotente ou todo-poderoso e a verdade de Deus como Criador do céu e da terra. A crença na existência de Deus não depende apenas da razão, do intelecto, da consciência ou da cultura. Acreditar na existência de Deus é obra do Espírito Santo, é obra do Logos, é obra do Verbo Divino. Por isso o credo diz: creio em Deus, porque só é possível crer de cima para baixo e não de baixo para cima. O que isso quer dizer? Significa que a revelação de Deus, ela não surge de baixo para cima, mas de cima para baixo. Então, a revelação é o próprio Deus. Então, é Deus que busca o ser humano. Então, Deus, como Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, então Ele é que nos possibilita acreditar nele. É óbvio que temos
inúmeras manifestações de Deus, principalmente nas obras da criação. Mas a crença em Deus é a obra do Espírito Santo, é a obra do Logos, é o resultado da fé. Ou seja, é o nosso encontro com Deus por meio da fé, por meio do Logos, por meio do Espírito Santo ou por meio da palavra de Deus. Creio em Deus. Então, acreditar em Deus, isso significa que só é possível através da fé. A fé é o caminho, a fé é a base, a fé é o fundamento. Então, creio em Deus. Isso significa que a nossa consciência, o nosso intelecto, a nossa razão, a nossa consciência, a nossa razão, o nosso pensamento é iluminado pelo Espírito Santo. Então, Deus nos revela Deus, Pai Todo-Poderoso. Deus não é apenas Deus onipotente, onisciente, onipresente, Deus metafísico, Deus glorioso. Não, Deus é Pai, porque Deus é a origem, a causa, a razão, o fundamento de todas as coisas. Por isso que ele é chamado Pai. Ele não é apenas o Pai do Logos, do Cristo, do Verbo encarnado, mas ele é Pai de todos os pecadores arrependidos, convertidos a Cristo por obra do Espírito Santo. Nós sabemos que todo mundo acredita que é filho de Deus. No sentido de Deus ser criador, obviamente todos nós somos filhos de Deus, mas os verdadeiros filhos de Deus são aqueles que se convertem a Cristo. Isso nós podemos ler no Evangelho segundo João, capítulo 1. Todo-poderoso, ou seja, onipotente. Então tudo é possível para Deus. Para Deus nada é impossível. Claro, dentro da lógica da onipotência. Criador dos céus e da terra. Então aqui o credo está dando, pelo menos aqui, respostas a três filosofias. A filosofia gnóstica, a filosofia dualista ou maniqueísta e a filosofia materialista ou evolucionista. Ou seja, Deus é o Criador do céu e da terra. Isso que significa que o universo existe não por obra do acaso, mas por obra de Deus. Então Deus é a inteligência, é a primeira inteligência, a suprema inteligência. E essa inteligência é Pai, é onipotente e é criadora. Esse é o Deus que nós acreditamos. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a primeira tese do credo. Se você negar a primeira tese do credo apostólico, obviamente, você vai negar todas as teses que seguem a primeira tese. E nós temos diversas teses no credo dos apóstolos, mas a principal, a primeira, que é o fundamento, é a crença na existência de Deus, Pai onipotente e Criador. Muito obrigado.